Boa noite, é muito bom estar com você e nós estamos numa série de palavras sobre sabedoria e o nosso tema hoje é a sabedoria para perceber o encoberto. E quando você pensa em sabedoria para perceber o encoberto, eu preciso falar para você que isso aqui, em outras palavras, é discernimento espiritual. Discernimento espiritual é algo que eu e você precisamos ter. Eu quero que a gente possa orar nesse momento. Vamos orar e vamos pedir a Deus que possa pegar esta palavra, essas verdades e ministrar ao nosso coração. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelas verdades do Senhor. E nós queremos que o Senhor mesmo possa agora falar profundamente ao nosso coração. Que não seja algo que fique só no nosso intelecto ou na nossa alma, mas que desça ao nível do Espírito, Pai. E que seja carregado com a unção do Senhor. E assim possa se transformar na nossa maneira de viver. Possa ser traduzido em vida todas essas verdades. Rogamos assim pela ação do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Interessante que eu lembro de um personagem de uma novela que eu não consigo lembrar o nome, uma novela muito antiga, que a personagem gostava de dizer mistério. Então, existe um versículo na Bíblia que para nós cristãos, que muitas vezes falamos desse versículo e tiramos ele do seu contexto, às vezes fica assim uma coisa muito misteriosa quando a gente não fala o versículo, a passagem completa. Então lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, do versículo 9 ao versículo 12, diz assim: e a isso que as escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Muitas pessoas pegam esse versículo e falam só até aí. Aí fica aquela coisa misteriosa. Poxa, olho não viu, nem ouvido ouviu aquilo que Deus preparou para mim, para nós. Então, vamos estar atentos àquilo que Deus quer falar conosco. Mas só que Paulo não para só aí. Ele termina, ele diz o seguinte: mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Se você quer ter o conhecimento do que Deus tem no seu coração, projetado para você antes do seu nascimento, antes da fundação do mundo, saiba que Deus já revelou isso na sua palavra. E Paulo fala de forma muito específica, mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito, escuta essa, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Deus, o Espírito Santo, quer conduzir eu e você aos segredos mais profundos de Deus. Pensa um pouco o que você quer conhecer de Deus. Deus tem uma expectativa enorme no coração dele para que você conheça. E quem é que pode dar a você esse conhecimento? O Espírito Santo. E Paulo continua dizendo: pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quero que você possa pensar, ter isso muito firme no seu coração. Os pensamentos de Deus são conhecidos pelo Espírito de Deus. Deus quer trazer a você e a mim a revelação de tudo que Ele já planejou, de tudo que Ele já antecipadamente, como diz lá no Salmo 139, já tinha escrito e determinado para você e para mim. Mas eu preciso de ter comunhão com o Espírito, para que eu possa conhecer os pensamentos
é interessante que uma outra coisa que convém ressaltar, lá em João 16, a partir do versículo 12, diz assim: há tanta coisa, Jesus falando para os seus discípulos, momentos antes, dias antes, hora antes dele ser crucificado. Ele diz assim: há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar. Quero que você pense um pouquinho sobre essa fala de Jesus, que existe coisas que nós precisamos ter maturidade para ouvir. Você não ensina tudo de uma vez para o seu filho. À medida que ele vai crescendo, você também vai crescendo na forma de ensiná-lo, na forma de educá-lo. Porque existem coisas que uma criança de 2 anos não entende, e existem coisas que uma criança de 5 anos entende. Existem coisas que uma criança de 5 anos não entende, mas uma criança de 10 compreende. Então, da mesma forma que isso é verdade no natural, isso também é verdade no sobrenatural, na nossa experiência espiritual com Deus. Então Jesus fala para os seus discípulos: o que eu tenho para falar para vocês, vocês não têm maturidade para ouvir, vocês não têm condições de suportar. Mas ele diz assim, falando do Espírito: quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim, tudo o que pertence ao Pai. Por isso eu disse: o Espírito lhe contará tudo que receber de mim. Grava isso muito profundo no seu coração e na sua mente. Não existe revelação de Jesus a parte do Espírito Santo. Quem me revela Jesus é o Espírito Santo. Quem me ensina sobre Jesus é o Espírito Santo. Quem me fala dos segredos do coração de Deus é o Espírito Santo. Então você e eu temos que ter esse relacionamento estreito, íntimo com o Espírito Santo, para que Ele possa trazer à luz, revelar a nós as verdades do coração de Deus, as verdades que se encontram na palavra. Interessante que eu estava pensando em cima desta palavra sobre a experiência de Samuel com Deus. Samuel morava no templo junto com Levi, e uma noite ele estava dormindo, está lá em 1 Samuel capítulo 3, eu vou só citar, não vou ler a passagem. Samuel estava dormindo e ele escutou alguém chamá-lo: Samuel. E Samuel imaginou que fosse Levi. Chegou a Levi e falou assim: o senhor me chamou? Ele falou: não. Ele voltou a se deitar, e lá vem aquela voz de novo: Samuel. Ele vai para Levi e pergunta: você me chamou? Levi: não. Aí Levi pensou: bem, eu não estou chamando, mas ele está ouvindo alguém chamá-lo. Se não sou eu, então deve ser Deus. Uma coisa importante: eu aprendo a discernir a voz de Deus com pessoas mais maduras, com pessoas que já sabem ouvir a voz de Deus. Então Samuel pensou: deve ser Deus que está chamando Samuel. Levi, aliás, pensou: deve ser Deus que está chamando Samuel, deve ser Deus que está querendo falar com Samuel. E Samuel não tinha essa experiência. Então Levi ensina Samuel e diz para ele: se você ouvir novamente alguém chamar pelo seu nome, você vai dizer: Senhor, pode falar que eu estou ouvindo. E aí ele volta a deitar, e novamente vem aquela voz: Samuel. E aí ele vira para Deus e fala: Senhor, pode falar que eu estou ouvindo. Aquilo que Samuel não tinha ainda como percepção, não tinha ainda discernimento, para poder saber se era Levi ou se era
Deus que estava chamando ele, Levi o ensinou, para que ele pudesse ouvir o que Deus tinha para dizer a ele. Então, pense isso, tenha isso bem firmado no seu coração. Não existe revelação de Jesus à parte do Espírito. Eu preciso ter um relacionamento com o Espírito. Eu preciso crescer em maturidade no conhecimento de Deus. Porque quando nós crescemos em maturidade no conhecimento de Deus, nós também crescemos em discernimento. Nós também crescemos em sabedoria para perceber o que está encoberto. Então, pense nisso. Não existe revelação de Jesus à parte do Espírito. É o Espírito que nos conta tudo sobre Jesus. Os pensamentos de Deus são conhecidos pelo Espírito. Uma outra coisa que eu quero que você tenha muito firme na sua mente e no seu coração. O grande segredo de Deus é a revelação, revelado pelo Espírito, desculpa. Vou ler de novo. O grande segredo de Deus, revelado pelo Espírito, é Jesus. Quem o Espírito Santo veio revelar? Jesus. Quem o Espírito Santo veio glorificar? Jesus. Sobre quem o Espírito Santo veio ensinar? Jesus. É interessante que quando Jesus fala da vinda do Espírito, ele fala assim: ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu quero que você possa lembrar e possa saber com certeza de que pecado o Espírito Santo vem convencer o homem. Jesus fala no versículo seguinte, ele diz assim: do pecado, porque não creem em mim. A fé que você tem hoje em Jesus, você só tem porque o Espírito Santo revelou Jesus a você e a mim. A fé que você tem hoje em Jesus, você só tem porque o Espírito Santo convenceu você e a mim do pecado que eu e você tínhamos de não crer na obra de Deus em Jesus. E se você que está comigo, que você que está aqui, você que está comigo pela internet, você que está aqui presencialmente, se você não conhece a Jesus ainda, se você só conhece aquele Jesus histórico, mas não o Jesus ressurreto, você precisa de uma revelação trazida pelo Espírito Santo de quem é Jesus. Você precisa de que o Espírito Santo conte a você, convença você do pecado de não crer em Jesus. Isso não é algo que o homem coloca em si de forma racional, mas é algo que Deus nos concede pelo Espírito. O grande segredo de Deus, revelado pelo Espírito, é Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 1, Paulo escrevendo e falando à igreja de Corinto, ela diz assim: irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem sabedoria humana, para lhes apresentar o plano secreto de Deus, pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Gente, a mensagem do Evangelho é muito simples. Ele fala, foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem
em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não um tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo cai no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Os governantes desta era, por sua vez, não entenderam, pois se houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. As pessoas, quando mataram Jesus, eles não sabiam quem eles estavam matando. E é muito interessante que Jesus também, falando de si, antes de ser preso, antes de ser torturado, antes de ser crucificado, ele diz: ninguém tira a minha vida. Eu de forma espontânea a dou. Então as pessoas estavam, os religiosos da época, os políticos da época, os governantes da época de Jesus, pensavam que estavam tirando a vida de Jesus. Não, Jesus estava se entregando para morrer. Porque se ele quisesse, ninguém tiraria a vida dele. Tanto que no momento oportuno, diz a Bíblia, que Jesus toma o lugar, o caminho de Jerusalém espontaneamente. Jesus sabia que ele estava indo para Jerusalém para ser morto. Por isso que Paulo diz aqui, se os governantes daquela era, desta era, por sua vez, soubessem e houvessem entendido, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Querido, querida, o grande segredo de Deus é revelado pelo Espírito é Jesus. Aqueles homens, os governantes da época de Jesus, não tinham conhecimento, porque isso não tinha sido revelado a eles. Mas isso foi revelado a nós. E eu quero que você tenha isso muito firme no seu coração. O grande segredo de Deus é Jesus. Eu e você precisamos conhecê-lo a cada dia. Eu e você precisamos trabalhar para que outras pessoas conheçam a Jesus, desfrutem de um relacionamento com Deus através da pessoa de Cristo. Uma outra coisa que eu quero falar para você é que Jesus quer nos ensinar sobre Ele. Que você e eu tenhamos muita fome dele, porque Ele está muito disposto a se revelar a nós, a nos ensinar sobre Ele. Lá em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, diz assim: venham a mim, Jesus falando, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Mas observa que Jesus diz claramente: deixem que eu lhes ensine.
nós nos prendemos muitas vezes no primeiro versículo dessa passagem. Mateus 11, 28. Onde Jesus convida a gente, nos convida a irmos até Ele. Todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, Ele fala: eu vou aliviar vocês. Mas deixa eu te falar, para que eu e você permaneçamos aliviados, nós precisamos deixar que Ele nos ensine. Para que nós permaneçamos aliviados, descansados, nós precisamos aprender sobre o jugo dele. Para que nós possamos encontrar descanso para a nossa alma, nós precisamos permitir que Ele nos ensine. Jesus quer ensinar a você e a mim sobre Ele. E é tão tremendo saber que eu e você temos dois veículos, digamos assim, dois instrumentos que Deus deixou, um fora de nós e o outro dentro de nós, para que nós tenhamos conhecimento dele. Quando eu falo fora de nós, eu estou falando da palavra, eu estou falando da Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, é o instrumento que Deus nos deu para poder conhecer. Mas eu quero fazer uma observação. Há muitos anos atrás, eu conheci uma moça que era formada em letras, com uma especialidade em português. E ela tinha tido um encontro com Jesus, estava caminhando com Jesus. E um belo dia, nós estávamos estudando juntos as coisas básicas da Bíblia, básicas da vida cristã. E ela vira para mim e fala assim: que livro é esse? Aí eu olhei para a cara dela assim: você está falando de quê? Está perguntando de quê? Estou falando da Bíblia, que livro é esse? Ela falou: eu sou formada em letras, com especialização em português, e eu não consigo entender a Bíblia. Aí eu virei para ela e falei: é porque a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é um livro espiritual. Para que você e eu tenhamos o conhecimento, o entendimento adequado dessas verdades, nós precisamos pedir ao autor dela para que ele possa nos ensinar. Quem é o autor dela? Quem inspirou os homens, os 40 autores, escritores da Bíblia, a escrever o que escreveram? O Espírito Santo. Então eu falei para ela: peça, quando você for ler a Bíblia, peça ao Espírito Santo que ensine, que revele a você as verdades que estão aqui. Existe um versículo que eu não consigo lembrar agora, lá no Salmo 19, Salmo 119, onde Davi fala assim: desvenda os meus olhos para que eu possa apreciar as maravilhas da tua lei. O que ele estava falando? Senhor, tira a venda, me dá entendimento, me dá compreensão. Espírito Santo, me dirige ao entendimento, à compreensão dessas verdades. E eu falei para ela: você precisa disso, porque não é um livro. Quando nós falamos de sabedoria para perceber o encoberto, nós estamos falando de discernimento espiritual. Nós estamos falando de percepção espiritual. E essa percepção espiritual, esse discernimento espiritual, ele fica mais aguçado se eu tenho conhecimento da Bíblia e se eu tenho comunhão com o Espírito. Esses dois fatores são importantes para que eu e você possamos perceber o que está encoberto. E aí eu me lembro lá de Atos capítulo
capítulo 4, ou capítulo 5, se eu não estou enganado, quando Ananias e Safira, observando as pessoas vendendo as propriedades e trazendo os seus bens aos pés dos apóstolos, eles de repente achavam que podiam fazer o mesmo. Venderam sua propriedade, trouxeram uma parte do dinheiro, do valor que eles tinham usado para vender, que eles ganharam, melhor dizendo, com a venda da propriedade, trouxeram parte do valor e colocaram aos pés dos apóstolos. E aí Pedro tem o discernimento do que estava acontecendo naquele momento. E ele vira para eles e fala assim: por que vocês mentiram a Deus? Por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Porque esse dinheiro que vocês trouxeram aqui é de vocês. Vocês podiam ficar com todo ele, ou vocês podiam chegar de forma honesta dizendo: eu estou dando só parte do valor. Mas na cabeça deles, eles queriam que todas as pessoas que estavam ali presentes, inclusive os apóstolos, pudessem pensar: eles estão doando, eles estão dando tudo aquilo que eles adquiriram com a venda da propriedade deles. E aí você pode ler o que acontece no decorrer da situação com Ananias e Safira. Como é que Pedro teve o discernimento? O Espírito Santo revelou a Pedro o que estava de fato acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu e você, tem momentos que nós andamos muito na superfície do sobrenatural de Deus. E Deus quer que nós mergulhemos em águas mais profundas. Não apenas em águas que dão no meio da canela, não apenas em água que dão no meio do corpo, mas águas que nós não venhamos mais ter condições de ficar de pé, mas ter que nadar para poder continuar, digamos assim, existindo. Mas as águas do Espírito, elas nunca nos afogam. Ou se nos afogarem, elas vão afogar o velho Costa e vão dar à luz ao novo Costa, pleno em Deus. É isso que Deus tem para mim e para você. E eu quero que você pense nisso. Eu quero ter sabedoria para perceber o encoberto. Então, querido e querida, grave essas verdades. Os pensamentos de Deus são conhecidos pelo Espírito de Deus. Não existe revelação de Jesus à parte do Espírito. É o Espírito que revela Jesus a nós. O grande segredo de Deus que é revelado pelo Espírito é Jesus. E Ele quer nos ensinar sobre Ele. Quero que você guarde essas verdades na sua mente, no seu coração. Quero que você seja desafiado todos os dias, a partir de hoje, pelo Espírito, para que Ele possa ministrar de forma especial ao seu coração. Que o Espírito nesse dia esteja atraindo você para a palavra, atraindo você para uma comunhão mais íntima com Ele e com a palavra. Hoje, Friburgo completa mais um ano. Eu não consigo lembrar agora quantos anos Friburgo está completando. 200? É 200? Não consigo lembrar, gente. Desculpa. Mas eu quero orar por Friburgo, por esta cidade. Quero orar para que Deus possa ministrar a esta cidade, trazendo toda esta cidade ao conhecimento dEle, dando aos moradores dessa cidade discernimento para saber distinguir o vil do precioso, o que é de Deus e o que não é de Deus. Quero orar por esta cidade neste momento. Senhor, em nome de Jesus,
Nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós sabemos que o desejo do teu coração é que nós tenhamos sabedoria para perceber o encoberto. O desejo do teu coração é que cada homem e cada mulher tenha discernimento, trazido pelo conhecimento do Senhor, trazido pela ação do teu Espírito Santo. E eu quero rogar a ti, Espírito Santo, por esta cidade, que o Senhor possa envolver Friburgo com a tua presença, cada morador desta cidade com a tua presença, e que o Senhor esteja trazendo esta cidade ao conhecimento do Senhor. Convence aqueles que ainda não conhecem a Jesus, Espírito Santo, da necessidade de conhecer a Jesus. Revela Jesus, Espírito Santo, porque esse é o grande segredo de Deus, e eu creio que o Senhor veio para fazer isso. Então tudo aquilo que está na mente, que tem impedido as pessoas de conhecerem o Senhor Jesus, remove, Espírito Santo. Tudo que está no coração, nas emoções, que possam impedir as pessoas dessa cidade de conhecer a Jesus, que o Senhor remova e possa trazer a toda esta cidade ao teu conhecimento, ao conhecimento de Jesus. Eu rogo assim, Senhor, pela manifestação do Senhor sobre a cidade de Friburgo, nesse dia tão especial de celebração do aniversário desta cidade. Eu rogo assim, pela ação do Senhor, continue ministrando, Senhor, de uma forma especial ao nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Lembre disso, Deus quer trazer uma percepção maior, mais aguçada a você e a mim. Ele quer que nós tenhamos condições de termos sabedoria para perceber o que está oculto. Deus abençoe você. Que Deus ministre profundamente ao seu coração durante toda esta semana. Em nome de Jesus.